Bem-vindo, pessoal. Neste tutorial nós vamos aqui rever que falamos anteriormente sobre a questão de pré-configurações de projetos, né? Nós tínhamos a opção de vir aqui nesse menu e na guia preferências e configurarmos os nossos projetos de acordo com a nossa necessidade inicial. Um dos fatos importantes é que quando fazemos qualquer projeto aqui no nosso, justamente na nossa zona de esboço, que é a nossa área de projetos, é necessário que a gente vem aqui nessa opção salvar os nossos arquivos. Geralmente eu utilizo aqui salvar como, porque aqui eu dou uma nomenclatura específica. Nesse caso aí, esse projeto que eu acabei não fazendo aí no tutorial anterior, eu salvei ele com o nome plantabaixa.1. O programa põe a extensão .sh3d, que se a gente for traduzir é o shome 3D, ok? Então a gente salva o nosso projeto. Se nós quisermos, eu vou aqui subscrever porque eu recarreguei ele, tá? E se a gente quiser carregá-lo posteriormente, basta vir aqui na opção ó, abrir, ou então em abrir recentes, nós vamos ver aqui os nossos projetos. Clicando aqui, vou dar um OK e reabro os meus projetos como eu deixei de forma anterior. Bem, nós falamos aí no nosso tutorial anterior a respeito de iniciação a um projeto bem básico, né, onde nós utilizamos duas ferramentas, que são ferramentas que nos permitem traçar planos, que são os nossos cômodos e as paredes que vocês podem ver, no modo planta baixa, aqui na área de projetos, e aqui no modo em visão 3D real. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, neste menu plano, a opção de selecionar a ferramenta de criar paredes, que pode ser substituída pelo Ctrl Shift W, ou posso usar a ferramenta de criar cômodos, que pode ser acionada também com Ctrl Shift R. Da mesma forma, eu tenho uma barra de atalhos, onde eu tenho os dois ícones que compõem essas ferramentas, e aqui eu tenho um acesso mais rápido. No tutorial anterior eu usei essa ferramenta, denominada criar cômodos, e aqui tracei um esboço de uma área, onde eu utilizei 800 centímetros na horizontal e 500 centímetros na vertical. E fiz essa área aqui, que é um vão, que é o nosso cômodo, de 40 metros quadrados. Os cômodos, eles podem ser uma sala, uma cozinha, uma varanda, um quarto. É vocês que vão determinar no seu projeto o que será este cômodo. Depois nós usamos a segunda ferramenta de criar paredes, e com a ferramenta de criar paredes, nós encostamos o cursor na quina da espessura do nosso cômodo, clicamos duas vezes e automaticamente fizemos esse jogo de paredes aparecerem de forma rápida. Nós poderíamos também ter feito as paredes de forma livre, feito nesse ponto, descido, baixado, mas aqui é uma forma da gente traçar as nossas paredes de forma rápida junto aos cômodos desenhados, ok? Como nós percebemos, já que nós temos as opções de pré-configurações aqui de preferência para fazermos as configurações dos nossos projetos inicialmente, nós temos também como selecionar tanto o cômodo como a parede com a ferramenta de seleção, que é esse cursor aqui acionado, clicando sobre cada um desses itens com o botão esquerdo do mouse duas vezes. Por exemplo, vamos ver como é que eu posso alterar as características do meu cômodo. Basta que eu clique duas vezes sobre o mesmo. Vocês podem perceber que eu abro uma janela de modificações, onde eu tenho a condição de alterar uma diversidade de parâmetros referente a esse cômodo. Por exemplo, eu não tenho um nome ainda doado ao cômodo. Eu quero que este cômodo seja um quarto. Então eu vou colocar o nome aqui, quarto. Verifique que quando eu dou OK, o meu cômodo passa a ser chamado de quarto. E aqui eu tenho como definir já o cômodo que eu estou esboçando aqui no meu projeto. Vocês não vão ver essas informações aqui na visualização 3D, mas no esboço sim, ok? Então é dessa forma que eu posso utilizar da ferramenta de seleção, clicando sobre o cômodo, para alterar uma diversidade de parâmetros deles. Eu posso alterar o piso, o teto e as paredes. Vamos alterar o piso, por exemplo. Se eu quiser mudar a cor do meu piso, basta eu clicar aqui nessa opção de cor, clicar nessa caixinha, eu abro uma janela de cores e, por exemplo, eu quero que o meu piso tenha uma cor amarela. Escolho a cor, dou um OK
vocês não vão perceber ainda, mas aqui na caixa de seleção, verifique que eu já fiz a alteração. Quando eu der o OK, sim, eu fecho a minha janela de configuração e o meu piso assume aquela cor amarela. Clicar 2 vezes novamente. Se eu quiser, ao invés de usar a cor textura, eu venho nessa opção de textura, clico nessa caixinha aqui, eu abro um leque de texturas. Essas texturas eu posso alterar o ângulo, posso importar novas texturas, modificar, remover. E aqui eu posso selecionar no meio delas uma textura que eu queira aplicar a esse vão, por exemplo. Eu quero aqui azulejos, cinza, que é esse tipo de textura aqui. Vou clicar, vou dar o OK. Por enquanto eu não tenho a textura aplicada ainda, mas quando eu der o OK, eu saio da minha configuração e verifique que aqui no meu esboço eu já tenho uma textura aplicada. Da mesma forma, no meu visualizador 3D, o meu projeto já acumulou aqui aquela textura que eu adicionei na sua pré-configuração. Clicar 2 vezes com o botão esquerdo. Eu não vou conseguir fazer o do teto, porque ainda não tem um teto específico aí criado. Mas eu posso fazer das paredes laterais. Se eu quiser alterar a cor das paredes laterais, basta que eu escolha aqui uma cor, por exemplo. Escolher uma cor verde aqui nesse caso. E vou dar OK. Eu já tenho uma cor aqui determinada, vou dar OK, fechei e verifique que as minhas paredes laterais do cômodo assumiu aquela cor verde. Vamos agora então ver como é que a gente pode utilizar a pré-configuração das paredes. Da mesma forma como eu fiz com o cômodo, basta encostar o cursor sobre alguma das paredes laterais, clicar 2 vezes com o botão esquerdo, e aqui nesta caixa de configurações eu tenho os parâmetros como ponto inicial e ponto final que vão determinar o tamanho da minha parede. Posso alterar esses parâmetros. Tenho como mudar a cor esquerda e direita, ou seja, é a cor interna e a cor externa do objeto. Vocês vão ver que a cor interna está na cor verde. E como a parede selecionada é essa, se eu quiser mudar a cor externa, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui uma cor azul, vou dar OK, eu já coloquei azul aqui com uma cor externa, vou dar OK. Vocês não vão ver aqui, mas se eu segurar o botão esquerdo do mouse aqui na janela visualizadora e rotacionar, podem perceber que a minha parede externa aqui, eu dei uma cor azul no meu projeto. Então, novamente clicando 2 vezes com o botão esquerdo sobre as paredes, eu abro o menu. Então eu posso também aplicar textura como eu fiz aí com o cômodo. Aqui eu tenho como mudar a cor das paredes que vão ser representadas aí no esboço. Eu estou utilizando esse desenho que vocês estão vendo aqui, mas eu posso selecionar qualquer um desses para ver a minha parede da forma como aparece aqui em uma dessas configurações que eu desejar. Aqui eu tenho como modificar a altura das minhas paredes. Como é que eu faço isso? Eu posso vir nessa caixa de altura, repare que eu estou utilizando 250 centímetros, que equivale a 2,50 m. Se eu quiser alterar essa parede selecionada para 3,50 m, eu boto 350 centímetros aqui, já que a unidade que eu estou utilizando é centímetros. Vou dar OK, verifique que a minha parede aqui, olha, ela passou a ter uma dimensão maior quanto à altura. Clicando novamente sobre a parede com o botão esquerdo, posso também alterar o diâmetro da parede. O padrão que nós temos aí na pré-configuração é de 7,5. Se eu quiser utilizar uma parede aqui, colocar um valor aqui doido, 40, tá OK. Vocês podem perceber que aqui no meu esboço a parede ela tomou uma largura maior em relação às demais. E aqui também eu posso ver o meu objeto 3D, a sua visualização. Então é assim, pessoal, que a gente pode alterar os parâmetros de configuração do cômodo e das paredes. No próximo tutorial veremos a respeito dos objetos que iremos adicionar ao nosso projeto. Antes disso, vamos salvar o nosso projeto, vindo aqui em cima, no menu Arquivo. Já que temos o nome da planta baixa 1, vou salvá-lo e voltaremos aí na próxima aula. Até a próxima!